Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto é o que não falta. Questão primeiro envolvendo o presidente Augusto Melo. Ele tem conseguido algumas vitórias, né, podemos dizer assim, o Augusto, inclusive as contas, né, de 2023 e 2024 vão ser reabertas, tá? Os órgãos fiscalizadores do Corinthians, né, vão aceitar aí o pedido do Augusto Melo, mas essa é uma vitória que não deve ajudar muito o presidente corintiano, porque a coisa vai ferver, né, a situação vai vazar, né, do inquérito, né, envolvendo a ex-patrocinadora. Enfim, será um dia quinta-feira, ou nesta quinta ainda, ou na sexta-feira, tá? Entre hoje e amanhã, melhor dizendo, vão ser dias decisivos para Augusto Melo, tá? A gente vai descobrir se ele vai, enfim, vai ser indiciado ou não no caso da antiga patrocinadora. Há muita gente que já cravou que vai ser indiciado, tá? Tem muita coisa que está lá, que está em segredo de justiça, eu prefiro não me intrometer muito nessa história, mas eu posso dizer e adiantar para você, torcedor corintiano, que talvez esse final de semana, quinta, sexta, na sexta, sábado, domingo, serão dias de muitas informações que serão vazadas, enfim, porque o relatório final deve sair, né, junto com o resultado, se é indiciado ou não, tá? Junto com o relatório final. E aí, meu amigo, nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Será que vai ser absolvido e vai, enfim, não vai ter nem... não é que vai ser absolvido, eu usei a palavra errada, né? Será que ele não vai ser indiciado e vai forte para a votação na segunda-feira? Já adianto vocês que na segunda-feira ele perde no conselho, tá? Ou será que será indiciado e aí, meu amigo, a situação vai ferver de vez e será que não chega nem para votação na segunda? Dia decisivo no Corinthians entre hoje e amanhã. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Ontem, Augusto Melo, inclusive, estava em Brasília lá, reunido com alguns políticos. Comente aqui embaixo. Eu senti uma postagem do Corinthians com o gol do Yuri Alberto ontem, com um tom de despedida, tá? Eu não ouço muito mais música, eu não ouço música secular, né? Enfim, já aposentei, mas conheço muito a história da música, né? Sempre falo para vocês que eu sou muito eclético. E eles postaram um gol do Corinthians com uma música muito antiga, do fundo de quintal, né? Dizendo quem dera eu parar o mundo agora, enfim, expressar o nosso sentimento, né? E anunciar que nada vai nos separar, enfim. Para mim, a postagem foi essa música, para mim, não representa que o Corinthians está renovando com o Yuri Alberto, que o Corinthians está lutando para ficar com ele. Essa música, para mim, representa uma despedida de quem sabe coisas lá dentro. Aliás, né, o Corinthians já sabe que vai chegar uma boa proposta do futebol inglês, né, do Wolverhampton, da Inglaterra, informação divulgada pelo Craque Neto, já dei aqui a fonte, né? Uma proposta talvez de 35 milhões de euros, o Corinthians tem metade disso, e se chegar até menos do que isso, ele vai sair, porque é a vontade do Yuri Alberto, e sempre existe aquela camaradagem, né, do clube, né, pô, é o sonho do jogador, ele quer a Premier League, enfim, e vão acabar liberando o Yuri Alberto. E senti, né, de gente que sabe o que está acontecendo lá dentro, né, de propostas que já chegaram, não no papel, tá, de proposta oficial no e-mail, mas já chegou de forma verbal a proposta. Eles sabem que o Yuri Alberto já está em tom de despedida, e essa música aí, quem dera eu parar o mundo agora, com um gol do Yuri Alberto, para mim o Corinthians acabou até entregando, já adiantando alguma coisa, ou então brincando com o coração do torcedor, mais uma vez essas postagens do Corinthians que acabam mexendo com os sentimentos do torcedor. Quem não se lembra do bichinho, né, do mascote das Olimpíadas da França, né? Enfim, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Comentar aqui embaixo. Vamos seguindo falando muito do Corinthians. O Facincani, ele não é de dar muita notícia do Corinthians, né? Raramente ele dá alguma coisa do Corinthians, e ele disse que o Corinthians tem dois jogadores na mira, bem conhecidos aí do futebol brasileiro, que interessam ao Corinthians. O zagueiro Mina, né? Ex-Palmeiras, que você, né, se lembra bem, né? O Yerry Mina, né, que é colombiano, jogador de 30 anos, tá?
de 30 anos, que, enfim, pertence ao Palmeiras e também pertence ao Palmeiras, ó, que se destacou no Palmeiras aqui no futebol brasileiro, está no Cagliari, né, da Itália, primeira divisão do futebol italiano. E o outro é o William Arão, né, jogador que já completou 33 anos esse ano. O Mina tem 30 anos, tá? Jogou as últimas 2 temporadas pelo Panathinaikos da Grécia, né, o Arão. Na atual temporada fez 39 jogos, marcou um gol, sendo titular em 33 jogos, bastante. Na anterior foram 44 jogos, sendo titular em 35, marcou 3 gols e deu uma assistência. Então tem bons números, né, com o Fenerbahçe, tá? Com o Panathinaikos. E antes ele estava no Fenerbahçe. Quando ele deixa o futebol brasileiro, deixa o Flamengo para jogar no Fenerbahçe, ele fez 45 jogos, 1 gol, 4 assistências, né, na última temporada em que atuou no Fenerbahçe, depois Fenerbahçe da Turquia, depois foi para o Panathinaikos da Grécia, tá? Então, esse, né, é o nosso querido William Arão, tá? Que deve estar na mira de vários clubes já do futebol brasileiro, tá? Ele teve uma boa passagem aí, né, pelo Panathinaikos, enfim, o Panathinaikos, inclusive, já anunciou a rescisão dele, agradeceu aí os serviços prestados, tá? E é um jogador que, enfim, né, vai entrar na mira de vários clubes do futebol brasileiro, segundo o Facincani, está na mira do Corinthians, tá? E o outro jogador é o Mina, o zagueiro, tá? Ex-Palmeiras, 30 anos, tem contrato com o Cagliari até 2028, junho de 2028. Enfim, né, velho? Eu acho uma situação mais difícil, né, a do Mina, porque é um jogador que tem contrato. Não consegui confirmar nenhum dos dois nomes, tá? Aliás, não aprovo nenhum dos dois nomes, principalmente o Ilharão. Acho ficar trazendo esses volantes. A gente trouxe o Paulinho, pô, que era muito melhor do que o Arão e não vingou, né? A gente trouxe o Juliano, enfim. O Arão, para mim, sempre foi um jogador comum, que rouba a bola e dá um passe aqui, enfim. Imagina como está o Ilharão agora com 33 anos. Eu sou contra, mas vamos falar mais sobre isso no Café da FIA hoje às 19 horas. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha disso tudo. Bom, vocês lembram que eu trouxe em primeira mão para vocês que o Corinthians negociava, né, com o Memphis Depay, enfim, com o Ancelotti, várias bombas aqui no canal. Não tem negociação ainda, tá? Não existe uma negociação, mas o nome do Roberto Firmino é o nome que está na mesa da cúpula corintiana, colocado pela patrocinadora Master, para ser aí a tentativa do Corinthians em relação a ser o substituto de Yuri Alberto. Vou te explicar isso agora. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! É isso mesmo, a patrocinadora Master do Corinthians, que ajuda inclusive a pagar os salários de Memphis Depay, está com o Roberto Firmino na mira. Eles passaram a ideia para a cúpula corintiana de que estariam interessados em ajudar o Corinthians a contratar o jogador, né, caso ele realmente volte ao futebol brasileiro e esteja livre no mercado. A ideia é fazer o mesmo acordo que fez com o Memphis Depay, né? O Corinthians não teria que pagar nada ao Al-Ahly, né? É bom lembrar que o Roberto Firmino ainda tem contrato lá, tá? Ele tem contrato até junho de 2026, e só que, né, a imprensa internacional está dizendo que agora, no meio do ano, ele rescinde e quer voltar ao futebol brasileiro. E a patrocinadora Master do Corinthians já colocou o nome à disposição do Corinthians. Se interessar ao Corinthians, eles estão interessados em ajudarem, ter o nome deles ali envolvidos, né, nessa negociação e numa possível contratação do Roberto Firmino, podendo ser aí o substituto do Yuri Alberto, podendo ser o camisa 9 do Corinthians a partir do meio do ano. Vai depender das negociações e vai depender da aprovação do Corinthians também, do Dorival Júnior e do Fabrício Soldado, que eu acho que não vai ter objeção, né? Apesar que muda muita coisa. Tem 33 anos, faz 34 anos agora em outubro, tá? Agora não, né? No segundo semestre desse ano. No Al-Ahly tem 31 jogos, 12 gols e 10 assistências na atual temporada. Jogou 25 vezes como titular, 7, né, saindo do banco de reservas. Tem contrato até junho de 2026.
tem sido titular somente nos jogos pela Champions da Ásia. O time foi campeão contra o Kawasaki, né, Frontale, vencendo por 2-0 com 2 assistências do Roberto Firmino, tá? Isso aqui é data clause, essas informações aqui, hein? Em fevereiro foi cortado da lista de inscritos do time no Campeonato Saudita pelo técnico alemão Matthias Hassli, devido ao limite de estrangeiros no elenco. Ele fez isso para inscrever o Galeno, contratado do Porto, tá? Nessa temporada chegou a marcar um golaço de bicicleta na Champions da Ásia, no jogo contra o Al-Sadd. E, segundo os jornais, recebe em torno de 10 milhões de reais por mês. 10 milhões de reais por mês, amigo. Está na segunda temporada pelo time, na primeira fez 34 jogos, 9 gols e 8 assistências, tá? Informações aí do Roberto Firmino. Então, vou repetir para você, no blend de informações, informação exclusiva, o Roberto Firmino é o nome da patrocinadora Master do Corinthians. Eles colocaram esse nome à disposição do Corinthians, dizendo que tem interesses, né, em fazer uma parceria, como foi feita com o Memphis Depay, se houver interesse do Corinthians, ajudar na contratação do Firmino. Claro, um jogador que o Corinthians não vai pagar direitos econômicos ou, enfim, federativos, nada, né, depende de salários e luvas. São 10 milhões lá, mas se ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele sabe que ele vai ter que ganhar metade disso para baixo. Enfim, vamos aguardar, repito, tá? Não há negociação, há o patrocinador master do Corinthians oferecendo o nome à cúpula corintiana.